Motivos dramáticos não são aquilo que você imagina. Eles são, na verdade, unidades temáticas que se repetem em diversas obras ao longo da história, tais como o motivo do romance proibido, da contenda entre famílias, do adultério, do ciúme, da separação e da desconfiança. Muito mais comuns do que a gente imagina, eles orientam a nossa percepção sobre a ficção, mais do que a gente consegue detectar e controlar. Mas o que a Patrícia Reggiani, de House of Gucci, e a Capitu têm em comum? Isso eu te conto depois da vinheta, porque hoje o Cabeça Feita é comigo. Vem! Antes de começar, eu quero deixar uma coisa bem clara. Esse vídeo compara duas obras de ficção e uma delas trata de um assassinato, um crime bárbaro e condenável em todas as suas formas. O que a gente vai fazer aqui é dissecar não as motivações das pessoas envolvidas na base real que oferece assunto ao filme, mas as associações causais que organizam, que estruturam o enredo. Isso tudo a fim de entender como elas se organizam com os sensos comuns que ajudam a formalizar a literatura, o teatro, o cinema, a televisão. Ok? Então vamos lá. É interessante entender o que a gente considera motivos. Em geral, na crítica de arte, mais especificamente na crítica de arte de ficção, a gente chama de motivos esses enredos que se repetem, que vão se construindo ao longo da história. São essas estruturas gerais profundas que podem ser identificadas na base das narrativas que a gente conhece. Então, o motivo do adultério está presente, ainda que lateralmente, na Ilíada, no romance, no idílio entre a Helena e o Alexandre, da mesma forma como ele também se apresenta em obras como Ana Karenina ou Madame Bovary. De modo similar, o motivo dos gêmeos que trocam de posições organiza e estrutura obras como Mulheres de Areia, Um Lugar ao Sol ou Unstolen Life ou Uma Vida Roubada. Este último, o livro de Jace Duggar, que, na realidade, serviu como inspiração para a telenovela Mulheres de Areia. O interessante é notar que esses enredos, com suas causas, intrigas e resoluções bastante conhecidas e às vezes até clichê, se repetem porque, além de facilmente reconhecidos, eles movimentam em nós sensações, paixões, emoções, crenças e valores que muitas e muitos de nós, querendo ou não, compartilhamos, ciente ou inconscientemente. Eles acabam nos afetando emocionalmente e, nesse processo, eles podem nos ajudar a confirmar ou a questionar esse conjunto de crenças, esse conjunto de valores sobre o processo social e as relações humanas implicadas, sobre as relações gerais envolvidas, mimetizadas, que se transformam em base narrativa para aquela obra. Eu não vou me estender muito aqui na relação entre audiência, emoções, valores e crenças nas obras em geral. Se vocês quiserem, sinalizem aqui nos comentários que a gente grava um vídeo só sobre isso. O que eu quero que a gente entenda é que, ao se repetirem, eles atuam por reforço, confirmando opiniões, crenças sobre grupos e sobre as relações entre seres humanos e conjuntos sociais, o que pode ajudar a confirmar para o nosso senso comum, o nosso imaginário coletivo, que as coisas são sim daquele jeito, que as pessoas são sim daquela forma. Mas Dani, o que a Patrícia Reggiani tem em comum com a Capitu? Muita coisa. Aqui eu recorro ao célebre ensaio do Robert Schwartz, intitulado A Poesia Envenenada de Dom Casmurro. No ensaio, retomando e adensando os argumentos dos pesquisadores Ellen Caldwell e John Gladstone, o Schwartz
conclui que o Bentinho, e aqui reduzindo muito, que o Bentinho, na verdade, armou a condenação de sua ex-esposa, a Capitu, na forma de romanceamento das memórias da sua juventude, colocando-se ele próprio como vítima dos ardis de uma menina pobre e ambiciosa. O Bentinho fez isso, de certa forma, com o intuito de passar a limpo a sua biografia, de certa forma tentando se reabilitar com a sua consciência ou com a sociedade da época. De certa maneira, legando à história um julgamento mais atenuado em relação aos horrores que ele próprio cometeu. Ou seja, em Dom Casmurro, Bento Santiago tenta se desculpar por ter condenado a esposa pobre e o seu filho ao degredo, ao exílio e à insignificância. Isso porque a esposa de origem humilde e o filho que ele tivera com ela, tanto quanto o casamento que na juventude ele desejou, já não serviam mais à posição do agora doutor Bento Santiago. A gente pode tratar de muitos aspectos do romance, todos eles, de certa maneira, repetições daquilo que já teceram essas e esses grandes pesquisadores que trataram sobre a obra do Machado e especificamente sobre esse romance. O mais importante, contudo, é entender como o Machado, genial como poucos autores, escreveu uma obra que se conforma como sátira, cujo objetivo era não ser entendida, não ser lida no seu tempo histórico como sátira. Como assim, Dani? Ele sabia que esse motivo do moço ingênuo, do pobre menino rico, vítima de uma ambiciosa e bela mulher pobre e misteriosa, despertava na audiência, nos críticos, na sociedade em geral, terror e piedade. Uma sociedade marcada por valores extremamente patriarcais. Uma sociedade que enxergava o ser humano mulher como um ser perigoso e ardiloso, sobretudo se mulher pobre e considerada bela. O romance, em resumo, ironiza a vitimização a que esse tipo social, o Bentinho, pertencia. Ironiza o próprio Bentinho e a crença no poder mágico e alucinante de mulheres diante de pobres jovens, ricos e indefesos. O curioso é que o Machado, sabendo que a tendência geral da sociedade seria a identificação com esse tipo de personagem, identificação também com o conjunto de valores que ele deita no romance, ele tem a certeza que essa ironia será pouco percebida. E aí ele se diverte com as e os leitores e com a crítica especializada. Captaram? O filme do Ridley Scott, que estreou no Brasil dia 25 de novembro de 2021, desse ano, trata não exatamente do adultério, também não trata diretamente das suspeitas de adultério, mas ele se vale em demasia dessa série de lugares comuns a respeito das belas e perigosas mulheres pobres e da vitimização desses jovens ricos, sensíveis e ingênuos. A crítica especializada é quase unânime ao apontar inconsistências, descontinuidades e incoerências no tratamento do enredo, na construção e na composição das personagens ou na orientação geral do filme e da montagem que lhe dá forma. Basicamente, eles argumentam que o filme se perde na linha condutora do enredo e do tratamento, sem se decidir claramente se vai tratar do ocaso do fim de um casamento, se vai, na verdade, ficar ali no tratamento das intrigas de bastidores sobre disputas de poder de uma grande corporação, a Casa Gucci, ou, na verdade, se vai seguir a saga de um assassinato. Tudo isso entre o cômico e o trágico, o sério
e o jocoso. Mas Dani, por que ficou assim? Meu Deus, por que não se decidiu? Essa é a minha interpretação. O diretor e os roteiristas escolheram uma linha de organização do enredo, da construção do roteiro, que a gente chama de character driving, quando o que mais importa é o desenvolvimento das motivações da personagem principal, a partir do que o filme vai costurando as suas sequências. O mais importante é demonstrar as motivações que levam a personagem principal a agir. E é disso que o filme vai então sendo feito, vai sendo dirigido pelas motivações do character ou da personagem. Obviamente, a personagem principal é a Patrícia Reggiani, que é interpretada pela Lady Gaga. Ela toma o maior tempo de tela e é ela quem quem inicia o conflito, é a primeira personagem a surgir em tela e é a última que, em close, em plano fechado, encerra todo o arco narrativo do filme Casa de Gucci. É inclusive a Patrícia Reggiani, na voz da Lady Gaga, que define, por um recurso narrativo de voice-over, a própria apresentação do seu partner, do seu parceiro, o Maurício Gucci. O Ridley Scott já tinha comentado, e fica claro analisando o filme, que um dos maiores medos, um dos seus maiores pavores, era, a partir da escolha dessa posição de construir a narrativa a partir das motivações da sua protagonista, justamente glorificar a figura da Patrícia Reggiani e, de certa maneira, justificar as suas ações pavorosas, as suas ações horrorosas, o crime que a Patrícia cometeu. Seu medo era, de certa maneira, entregar uma compleição dramática, digna de nota, a uma personagem de algum modo condenável. E qual foi a saída então? O Ridley Scott e a equipe criativa elegem o tom camp, que é uma espécie de tom satírico, de tom jocoso, que vai levar o ritmo da narrativa. É uma espécie de tom caricatural proposital para abordar e construir as personagens, tanto as personagens principais quanto as personagens secundárias. Esse tom camp, esse tom jocoso, aliás, ele vai estruturar não apenas essas personagens e as suas relações intersubjetivas, como também todo o universo ficcional, o universo diegético em que essas personagens atuam. Pronto! Resolvido um grande problema. Ele consegue enfeixar a obra no gênero tragicômico. E aí fica a precisão em relação ao gênero, que nesse caso é muito importante. Não é melodrama, porque não é um tratamento dramático do início ao fim, recheado de intrigas e sucessões. É tragicômico, é uma tragicomédia, porque, do ponto de vista da intenção dos autores, produtores e realizadores, ao mesmo tempo que um evento é trágico pela sua natureza, ele é construído, costurado poeticamente, artisticamente, com notas bastante acentuadas de comicidade. Isso, de certa maneira, ajuda na saída pela tangente, que é tratar de um evento tão problemático, sem glorificar as personagens e sem diminuir a importância dos atos e ações da personagem principal, da Patrícia Reggiani, ao mesmo tempo sem dar a ela e às próprias tramas que a circundam um caráter mítico, uma aura de tanta importância e de tanta dignidade. Como eu disse, isso ajuda a entender o histrionismo na caracterização e na atuação de todas as personagens envolvidas, exceto o Maurício Gucci. E ajuda também a entender o tempo de tela da Lady Gaga, já que nós sabemos que a personagem da Lady Gaga, a Patrícia Reggiani, a personagem principal, é responsável pela condução, sequência a sequência, dos motivos e das relações causais que conduzem o filme.
Mas, Dani, o que é a Patrícia, afinal de contas? O que essa personagem quer, já que são os desejos e as motivações dela que ajudam a gente a entender essa costura do filme? Pois é aí que o bicho pega. Valendo-se de todos os sensos comuns sobre uma mulher como a Patrícia e sem o refinamento analítico e composicional de um Machado de Assis, o Ridley Scott toma como verdade, sem nenhuma perspectiva crítica, todas essas fantasias acerca da determinação de uma personagem cujo perfil é ser uma mulher nem tão pobre assim, já que a Patrícia Reggiani não era tão pobre, mas que é muito bela, ou considerada muito bela, e declaradamente muito ambiciosa. O Scott toma também, sem nenhum distanciamento crítico, comprando como verdade elementos que vão entrar na construção do perfil do Maurício Gucci, personagem, tais como docilidade, amabilidade e ingenuidade. Elementos que, na realidade, ajudam tanto no imaginário social comum coletivo, quanto na construção e repetição de perfis que vão entrar na literatura e no cinema, ligados a esse tipo de construção desse personagem, a entendê-lo como um pobre menino rico. Vítima, portanto, de uma mulher ambiciosa, entre aspas, pronta para o bote. Aí é que tá. Nesse ponto em que o Maurício percebe a Patrícia como uma víbora pronta para dar o bote, esse momento corresponde a uma transição que muitas e muitos críticos e a audiência de modo geral percebem como mal conduzido. É um momento de transição abrupta demais, em que a personagem do Maurício parece apaixonado e ele, muito rapidamente, já está comprometido com uma outra figura. Voltando à nossa comparação de base, no livro Dom Casmurro, além de a desconfiança recair não sobre a Capitu, obviamente, escondida, resguardada no interior, na estrutura profunda do livro, o que nós temos é que esse processo, essa passagem do amor, da confiança à desconfiança, se dá por uma interminável sucessão de interrogações, de pistas e de descobertas que podem ou não significar alguma coisa. No filme, ele é muito encurtado. Ele é, como eu disse, feito de forma abrupta. Na realidade, isso se deve porque no livro o que nós temos é a dissecação das neuroses e dos questionamentos que lançam luz para os olhares mais atentos a fragilidade da compleição humana que guarda o personagem do Bentinho. A desconfiança, na realidade, recai sobre o Bentinho, não sobre a Capitu. No filme, nós não temos esse refinamento composicional. Na realidade, um olhar atento ao motivo da separação, ou do abandono, ou se vocês quiserem do adultério, vai nos revelar que, se cruzado, se coordenado a uma leitura que, de certa maneira, combina uma perspectiva sobre papéis de gênero e uma perspectiva de classe numa sociedade extremamente patriarcal, revela-se que homens com muito poder e prestígio nessa sociedade, homens que estão tomados pelas suas neuroses em relação ao próprio poder, em relação a sobre aquilo que julgam ser amor, afeição e desejo, e as suas expectativas de corresponder ou não ao que a sociedade espera deles, esses homens recorrem, conscientemente ou não, mais ou menos ardilosamente, a toda essa gama de mitos e mitificações a respeito da figura do pobre, jovem, moço, ingênuo, rico, que, na realidade, podem se vender como vítimas de jovens mulheres, pobres e pobres mesmo, belas, faceiras, cheias de cálculos e ardis. Então, à medida que o tempo passa, esses homens
chegando à maturidade, vão percebendo que foram enredados em tramas e tramóias escandalosas, se escandalizam dos horrores que portam as suas mulheres e podem justificar a separação, o abandono e até mesmo o assassinato a partir deste recurso de recorrer a essa ideia que é bastante presente, bastante arraigada, de que esses homens são vítimas, recorrendo à sua vitimização. E a partir daí podem se desvencilhar, se desfazer desse matrimônio, dessas mulheres e até dos filhos que tiveram com elas, mantendo assim preservada a sua imagem de bom moço, de jovem vítima, condenando de antemão e com auxílio desse senso comum essas mulheres e até mesmo essas filhas e filhos e esse casamento que foram postos de lado. Isso é muito comum de acontecer quando, na realidade, esses homens observam que essas mulheres já não cabem muito bem no círculo social que eles participam, que eles vieram a participar ou que eles almejam a participar. Quando esses homens percebem que essa mulher, esse matrimônio e esses filhos e filhas já não agregam mais valor à sua figura social. Eu acredito, então, que se esses elementos, que são de ordem da leitura social profunda, que demandam uma perspectiva de análise crítica em relação à sociedade da qual se quer extrair a realidade para transformá-la em obra de arte, tivessem, de certa maneira, presidido a inteligência da criação dos diretores e dos roteiristas, nós então teríamos como conclusão uma obra mais densa, que colocaria em perspectiva essas duas personagens centrais e o seu relacionamento, a Patrícia Reggiani e o Maurício Gucci. Aí, talvez, a própria direção, a equipe de criação, compondo diretor e roteiristas, entenderia, inclusive, qual a dimensão exata para outros motivos leves, como o próprio motivo da intriga familiar ou da intriga pela disputa de poder, dos bastidores das grandes corporações e do próprio adultério em si, que, frise-se, quem comete nesse filme e na vida real é o Maurício Gucci e não a Patrícia Reggiani. Tudo isso, obviamente, teria ajudado não a justificar o crime, mas a entender com contornos mais densos e até mais sofisticados do ponto de vista da construção da ficção, a saga de assassinato. E, obviamente, o perfil da nossa personagem principal, que é a Patrícia Reggiani. Para fechar, eu queria, mais uma vez, reforçar aqui com vocês como é que nós podemos analisar elementos ligados à história da crítica literária, que são as repetições dos motivos, elementos ligados a uma análise criteriosa da nossa sociedade, entendendo como elementos formadores assimetrias de classe e de gênero e, obviamente, entregar uma crítica de qualidade sobre filmes e obras que nos fazem cair de amores ou cair de terror, que de certa maneira nos movimentam emocionalmente. Mais do que tudo, entender onde elas mexem, o porquê elas mexem conosco e talvez lançar luz sobre esse revolver de emoções. Eu fico por aqui, um beijo, até o próximo Cabeça Feita com a queridíssima Olivia Santana. Tchau!